Curve a tua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai de bondade e de misericórdia, nós colocamos, Senhor, a Ti a vida do nosso irmão Eliel, que irá falar aquilo na qual o Senhor colocar em Tua boca. Que seja, Senhor, boca de Deus falando neste lugar. Usa-o de forma poderosa, de forma tremenda, como o Senhor nunca o usou. Nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus por nós estarmos mais uma vez aqui, esta noite, É a segunda edição do Pit Stop? É a quinta? Ah, tá. Não, eu tenho o panfletinho ainda da outra edição. E nós estivemos aqui também, falando sobre ansiedade, estresse, depressão, não é isso? E hoje o tema escolhido sobre inteligência emocional, não preparei um específico sobre inteligência emocional, mas o que eu vou falar aqui são princípios. Nós da psicologia, nós não costumamos ensinar regrinhas, tipo daquelas autoajudas, sabe? 3 regrinhas para ser feliz, 3 regrinhas para um casamento bem-sucedido, 7 passos para o sucesso. Nós não ensinamos isso, porque nós não acreditamos que isso aconteça. Nós acreditamos que existe uma estrutura em cada indivíduo, uma estrutura de funcionamento. E essa estrutura ela pode ser modificada à medida que o indivíduo deixa-se moldar. Ele tem os tal dos insights, que seria a tal das epifanias, que no linguajar comum seria o tal do cair a ficha. Caiu a ficha, então teve um insight. E à medida que os insights vão acontecendo, essa pessoa vai se modificando. E aquilo que o apóstolo Paulo, traduzindo biblicamente, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis, não tomem o molde do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero falar então hoje aqui sobre uns princípios. Como nós temos aqui uma turma variada, nós vamos começar aqui, pedir para o nosso irmão Wellington abrir lá o slide. E nós vamos então falar sobre 4 modelos, ou 4 estilos, ou práticas parentais. São evidências parentais. E para nós nos basearmos nesse tema, eu gostaria de ler com os irmãos, lá no livro de Gênesis. Vamos para Gênesis, né? Tem outros personagens, mas no livro de Gênesis, deixa eu ver aqui, 39, vamos falar sobre José, um jovem. Gênesis 39, verso 2, diz assim. Gênesis, todo mundo achou? É o livro mais fácil de se achar. Só abrir a primeira página, já está em Gênesis. Gênesis 39, verso 2 diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E ainda nesse mesmo capítulo, Gênesis 41, e o verso 38, Gênesis 41 e 38, aí já fala de Faraó a respeito de José. Diz assim: disse Faraó a seus servos:
Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Então aqui está José. O que eu quero falar com isso, irmãos, nesta noite com os irmãos? José, ele pertencia a uma família. Tinha lá seus irmãos, e José não teve vida fácil. José não teve vida mole. Logo, ele era pequeno ainda, muito, muito criança, a sua mãe morreu quando o seu irmãozinho nasceu. Benjamim nasceu e a sua mãe morreu de parto. Então José já perdeu a sua mãe logo ali, ficando desamparado completamente do papel materno. Criado pelo pai, então o pai puxou José para perto de si, vendo que ele sofria o desamparo materno. E ele foi crescendo nesse ambiente. O ambiente de José, ao invés de ser um ambiente familiar, bacana, legal, onde um ajudava o outro, era um ambiente conturbado, onde os irmãos faziam panelinhas e José tinha que viver ali naquele ambiente conturbado, entre os seus próprios irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de José planejavam matá-lo constantemente. Mas José, em função do apoio paterno, ele foi crescendo estruturadamente, saudável emocionalmente, com inteligência emocional, legal para se sustentar. E quando José estava na fase dos 17 anos, quem tem 17 anos aqui? 17 anos, um jovenzinho, 17 anos. José estava lá, de repente ele ele ia levar mantimento para os seus irmãos que estavam no campo e também trazer do campo notícia dos seus irmãos para os seus pais, o que seus irmãos faziam. E aí os seus irmãos planejaram matá-lo. E aí o que fizeram? Jogaram José dentro de um poço. E normalmente nós pregamos, né, que os irmãos de José venderam José. Mas aí se nós prestarmos bem atenção ali, no texto a gente vai ver que não foi bem assim. Porque os irmãos de José jogaram José no poço. E aí eles viram os irmãos de José, olhando longe no deserto, viam uma carruagem de ismaelita subindo. E essa carruagem, quando veio subindo, então um dos irmãos falou assim, vamos vender José lá. E a Bíblia diz que, então, quando os ismaelitas chegaram no poço, tiraram José e venderam José para uma outra carruagem que estava subindo também. E essa outra levou José para Potifar. E aí, quando os irmãos de José chegaram lá no poço, falaram assim, ué, cadê nosso irmão que estava aqui? A carruagem já tinha passado e pego José, e uma carruagem vendeu um para o outro. E aí, na cabeça de José, foi que os irmãos tinham vendido. Mas que os irmãos lerem o texto vão perceber que tem esse detalhe lá. Enfim, José desceu para a casa de Potifar. E descendo para a casa de Potifar, ali teve uma trama da esposa de Potifar, e quase que enlaça José. José se escapou daquilo, mas mesmo escapando daquilo, foi preso, desceu mais ainda, e lá na cadeia, ele se sentindo totalmente desamparado, mas a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Mesmo ele se sentindo totalmente desamparado, a Bíblia ressalva, e Deus era com José. E o que acontece então? Lá José interpreta o sonho dos prisioneiros, acontece conforme a interpretação do sonho. Depois José volta e sobe para Faraó, porque Faraó tinha tido um sonho. Então José agora interpreta o sonho de Faraó. E acontece esse versículo, daí Faraó fica impressionado com a interpretação que José lhe tinha dado, e aí fala, acharíamos um jovem como este? Aí José já não era mais um jovenzinho de 17 anos. José já era um homem, tanto que Faraó diz, acharíamos um homem como este? Então José passou dos 17 anos de idade que tinha, até aproximadamente 30 anos de idade, ou 13 anos de sofrimento, dentro de poço, como escravo e na cadeia, preso injustamente, sendo moído, mas o caráter de José não foi modificado
em virtude da base familiar que ele tinha lá do seu pai Jacó. Então, o que eu quero dizer nesta noite aqui para os irmãos? Modelos parentais definem o caráter de cada um de nós. Eu então escrevi aquela frase ali, copiando uma frase do Beers, né, que é um teórico. Ele diz assim, que é no ambiente familiar que os indivíduos adquirem inicialmente os seus valores, crenças, atitudes, normas, comportamentos considerados culturalmente adequados. Então, é no ambiente familiar, inclusive, existe estudo científico em que, do 0 até os 2 meses de idade, a criança, o bebezinho, ele pode sofrer alterações que vão fazer com que ele funcione de determinada forma para o resto da vida. Então, acontecimentos que ocorrem de 0 a 2 meses, eles, formata a criança de tal forma que talvez o comportamento daquela criança nunca mais seja modificado, porque aconteceu um trauma ali, aconteceu um evento ali. Já na neurociência, nós estudamos isso, e já tem estudos onde já é comprovado isso, que alguns hormônios e sensações da mãe e do pai e do ambiente, mais da mãe, ainda no ventre materno, ainda na gravidez, aquelas sensações são transmitidas para os neurônios, para o DNA da criança, de forma que aquele indivíduo pode ser modificado ainda dentro do ventre. E aí, muitas vezes o pai fica perguntando, o que foi que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que eu fiz isso? O que eu fiz aquilo? Mas talvez você não fez nada, talvez você sentiu uma emoção, um assalto, uma emoção muito forte, um trauma, e aquilo te alterou, te descarregou uma carga de adrenalina muito forte, que passando pelos seus neurônios, entrou pelo cordão umbilical e penetrou lá no gene do bebê. E o bebê então foi modificado. Então o que acontece, irmãos? É da família, mas esses modelos podem ser administrados, controlados, de forma que você possa ter um filho saudável ou um filho doente. Vai depender do ambiente em que essa criança está sendo moldada e formatada. Estou tratando, quando eu falo das coisas assim, eu gosto de ir na prática, eu sou bem prático. Então, quando eu falo assim, eu visito cadeias, né? Eu trabalho nas cadeias com jovens, com adolescentes nas cadeias. Às vezes lá em casa mesmo tem um menino que está trabalhando, que ele acabou de sair da prisão. Então eu falei, vamos lá em casa. Vou te dar um voto de confiança. Vou te ensinar algumas coisas. Então, de vez em quando chega alguém lá em casa, eu queria falar com o psicólogo. Eu tô cheio de massa, irmão. Tô com uma botina de peão, boné, todo cheio de massa. Eu preciso, cadê o psicólogo? Tô lá colocando cerâmica. Então, ensinando o menino a colocar cerâmica, azulejo na parede, fazer forro de gesso, moldura. Aí eu falo para ele, ó, filho, pega a marreta lá. Aí ele vem com um martelo. Aí eu falo, não, filho, marreta é a marreta, aquela pesada. Pega o ponteiro, ele vem com a talhadeira. Aí eu falei, eu precisava do prumo. Aí ele vem com nível. Eu falei, não, filho, é o prumo. O prumo aquele tem um barbante assim, que você segura a ponta. E aí, enfim, você vai falando as coisas, pega a linha. Eu falei, como o meu prumo é um prumo grande assim, tem 4 metros de cordão, eu falei, pega a linha para esticar, para ver o alinhamento. E ele vem com prumo, né? Porque ele achou que a linha era o barbante. Achei que você ia esticar esse barbante e tal. Não é a linha, foi a linha de nalho e tal. Então, assim, você vê daí eu, conversando com o pai dele, eu falei, você não ensinou para o seu filho a diferença de um martelo e uma marreta? O pai ficou envergonhado. Você não ensinou para o seu filho,
por que você acha que seu filho foi preso? Porque ele não tem músculo, ele não tem musculatura emocional para aguentar o sofrimento da vida. Quando ele erra, ele põe uma cerâmica meia torta. Eu falei, isso aqui não está bom, filho. Tira e põe de novo. Aí tirou, quebrou, pôs outra. Descascou a ponta, quebrou lá, descascou o esmalte. Eu falei, isso aqui não pode descascar o esmalte. Tira e põe outra. E aí descascou, ficou torto assim, com o rejunte afinando, engrossando. Eu falei, tira e põe de novo. E ele ficava chateado, ele não aguenta a frustração. Ele não aguenta ser corrigido. Porque o pai sempre ficou falando, meu filho é bom. A mãe falou assim, meu filho é tão bonitinho dormindo. Olha que gracinha que ele é dormindo. Bonitinho assim, com aquela carinha de anjinho debaixo do cobertor. Eu falei, ele é mais bonitinho com a marreta na mão. Ele é mais bonitinho trabalhando. Ele é mais bonitinho produzindo. Ele é mais bonitinho de pé, acordado. E o menino está feliz. São os pais que ficam com dó e não cria na criança, no menino, um desenvolvimento emocional para que esse menino saia para a guerra. Você está transformando o seu filho num soldado ou num saco de batata? E aí eu pergunto assim para os irmãos, eu pergunto para as pessoas, o que você diz do seu filho? Quando alguém pergunta, e aí, como é que vai o seu filho, o Vitor? Não se tem, desculpa se tiver algum Vitor aqui. Mas eu não estou citando o nome de ninguém. Como é que está o teu filho aí, os nomes atuais agora, né? O Enzo, o Enzinho, como é que está o Enzinho? E aí, o que você responde? Ah, o Enzinho está lá na rua com os amigos, agora deu para fumar, agora deu para usar maconha. O que você responde quando alguém pergunta, como é que está o seu filho João? Seu filho José? Como é que está seu filho? Ah, está saindo com as menininhas aí. Será que é essa a resposta que você dá quando pergunta do seu filho? Ah, ele saiu por aí, agora começou a frequentar as noitadas, agora começou a isso. Então, quando perguntam do seu filho, você fala das virtudes ou dos vícios do seu filho? Virtudes e vício. Seu filho está no fumo, no cigarro, na bebida, na preguiça, na cachaça, nas noitadas? Ou seu filho está no estudo, na faculdade, na compra do apartamento, do noivado, na preparação do casamento? Aonde está o seu filho? E essa pergunta eu estou fazendo agora, mas é Deus quem vai fazer para você. É Deus quem vai lhe perguntar. Cadê o filho que eu te dei? E aí nós entramos aqui nos modelos parentais. Então, vamos lá, desce mais um slide aí, irmão Hélio, por favor. Existem dois tipos de comportamentos que nós precisamos ter na nossa casa, na nossa vida, para com aqueles que estão no nosso redor, ainda mais quando nós somos chamados para pais. Deus nos constituiu como líder daquele lugar. Então eu quero ser pai líder da minha família, da minha esposa e das minhas duas filhas. Se eu não conseguir ser líder ali, eu não posso ser líder de ninguém aqui. E os modelos são esses, porque os modelos são essa mistura, para você ter uma formação sadia, ou você ser uma professora sadia. Você não é amiguinho do seu filho, amiguinha do seu filho, você é técnico, você treina ele. Você tem que treiná-lo. Se ele errou, você treina ele de novo. Ele errou, você treina ele de novo. Ele errou, você levanta ele pela mão e fala, não, filho, é por aqui. Não é assim que Deus faz conosco? Deus nos treina uma vez, como diz o hino assim, quantas vezes quiseste então mudar, teu pensar, teu modo de agir, mas de repente você quis desistir e o hino diz, uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. E Deus é assim, então a mistura disso é que vai fazer com que você seja uma pessoa saudável. Não pode faltar nem controle e nem afeto. Então, na formação de um indivíduo, existe na parte na coluna do controle. Quais são? Exigências e limites necessários, normas e regras, doutrinação e autoridade, supervisão, correção, orientação, treinamento, respeito, valores morais e éticos e punição. Essa é a coluna do controle.
Aí você não pode criar seu filho só nessa coluna, só com exigência, norma, regra, doutrina, supervisão, correção. Você tem que criar seu filho também com essa outra coluna, que são manifesta pelos sentidos, pelo olhar, pelo escutar, pelo beijar, pelo cuidado necessário. Seu filho machucou, você não está nem aí. Caiu um bloco na cabeça dele, você fala, está nem aí. Vai lá, meu filho, passa o metiolate, cuida, pega o seu filho no colo. Eu estou tendo uma senhora lá que tem um buraco na cabeça, porque ela caiu, bateu na quina, e a mãe estava nem aí, continuou carpinando, e a menina sangrando, e a mãe nem aí. Então, o beijar, o cuidado necessário, ralou o joelho, vai lá, mostra que você tem, que você ama essa criança, que ela se machucou, você vai ainda dar um tapa em cima da ferida? Seu menino fez xixi na calça, porque é normal fazer xixi, é normal fazer cocô na calça, e você ainda vai e bate na criança, quando você podia ensinar, não, filho, não é assim que faz, não é aqui que faz, que bonitinho que você fez cocô, e leva ele da privada e fala, é aqui que faz. Então, entender e fazer-se entender. Você deixa as suas crianças te explicar o que está acontecendo, ou você já... E a criança fica lá assim... Deixa a criança falar, fala, não, pai, é isso. Aí você entendeu a posição da criança, agora você se explica. Filho, não é assim que faz, é assim. All right? Ok. Ressonância telepática. O que é ressonância telepática? Ressonância telepática é aquele... Telepatia é telepatia mesmo. É aquele olhar. Você olha e percebe, como diz lá no livro de Neemias e Esdras, que foi Neemias, né, que pediu para o rei deixá-lo e reconstruir a cidade. A Bíblia diz que o rei olhou e viu que o olhar de Neemias era um olhar triste. Isso é telepatia, olhar e perceber, meu filho não está bem. Minha filha não está bem. Olhar telepático. E reverie, né? A palavra reverie é uma palavra francesa, que é aquilo que é o sentimento da mãe em relação ao seu bebê. Então, a mãe, quem é mãe sabe, né? Se eu falar isso, vocês vão entender muito bem. Mas as mães, elas sabem. Quando a mãe tem um bebê assim, se o bebê chorar de fome, ela fala, esse choro é de fome. Se a criança chorar porque está com cocô, esse choro é do cocô. Esse choro é de sono. É tudo choro, mas o choro é de sono, o choro é do cocô, o choro é do xixi, o choro é de dor, o choro é de saudade, o choro é de manha mesmo. Então, a mãe tem o tal chamado Riveri, entende a linguagem do choro da criança. Então, essas coisas precisam, na mistura disso, você entender que sua criança está chorando de fome, você deixa, não, ela tem que aguentar até 3 da tarde, porque agora na hora de mamar vai deixar... Né, porque a criança está... Então, esse tipo de comportamento, você vai minando o afeto, você vai criando ou formando uma criança seca. Se você é seco ou seca, seu filho também o será. Seu filho também será seco. Então, vamos lá, meu filho, para o último slide, por favor. Agora eu vou falar dos 4 tipos de pais e que geram 4 tipos de filhos, e você vai se identificar que tipo de pai que você é. Existe o pai chamado autoritativo, que não é autoritário. Existe o pai autoritário, existe o pai negligente e o pai indulgente. São 4 tipos de relações parentais. E eu gostaria que você fosse lá para o último slide, então, por favor, irmão Wellington. Lá para o último agora. Vamos falar sobre esse negligente, o pai negligente. Quem é o pai negligente? O pai negligente, as atitudes dele são essas. Ó. Ele não tem envolvimento com o filho. O filho chega, sai, ou ele chega e sai, ele não tem envolvimento. Ele não sabe se o filho está com dor, se está com dinheiro, se está sem dinheiro. De repente, pergunta, filho, você não quer... Você tem dinheiro?
Você não está precisando, você nem precisa perguntar, você vai lá e põe R$10 lá para ele chupar um sorvete. Enfim, não há envolvimento do pai negligente. O pai negligente, ele tem tempo escasso para os seus filhos. O pai negligente, ele é preocupado consigo mesmo, que nós falamos sobre isso, é o chamado narcisismo. O pai negligente, ele é narciso. Ele se olha no espelho e fala assim, diga, espelho meu, existe nessa casa aqui alguém mais bonito do que eu? Então, ele não quer que o filho seja mais bonito do que ele. Então, ele distrata a esposa anda parecendo um mulambo e ele anda bonitão, engravatado, sapatão brilhando e a esposa com aqueles fuá assim, amarra o cabelo e tá lá com a barriga na pia. Quanto mais feia, mais bruxa, para ele é melhor, porque eu não posso ninguém mais bonito do que eu nessa casa. Então é o pai que ele é preocupado consigo mesmo, ele só compra roupa para ele, o leite é para ele compra todinho para ele. O filho que tome mistura de café, borrão de café. Eles compram só com ele, sapato bom para ele, tudo para ele. A esposa anda com um buraco na sola do sapato assim. A esposa tem que ir lá no sapateiro fazer meia sola, saltinho toda hora, e ele com o sapatão zerado. Então, ou senão, não estou falando dos pais, mas não é só o pai não, viu? A mãe também é assim. Não supervisiona, é o negligente, não supervisiona, ele fala assim, filho, vai fazer alguma coisa, ele não vai atrás para ver, você fez a coisa, você fez a lição de casa, você terminou o trabalho que era para fazer, você lavou a louça toda, você tomou o banho direito, lavou o calcanhar, esfregou atrás da orelha. Então ele não supervisiona, ele não demonstra afeto e não estabelece regra. Esse é o pai negligente. O pai negligente desta forma, ele vai ter um filho desta forma. O filho é chamado filho difuso. O filho difuso, tomara que não tenha nenhum aqui. Nenhum na família dos irmãos. E se tiver, irmãos, muda esse negócio em nome de Jesus, porque Deus é poderoso para mudar. O filho difuso é esse, ele nem passa pela crise e nem se engaja, então ele não sabe o que é sentir tristeza e ele não se engaja em projeto nenhum. Você fala, ô fulano, procura uma faculdade, você dá uma gama de possibilidade, eu tenho faculdade de engenharia, de medicina, de biologia, disso, daquilo outro, em todas as áreas, nenhuma me interessa. Ele não se engaja em nada, porque ele não passa por crise, ele não sabe o que é sentir tristeza. Ele nunca foi entristecido. Ele só se importa em viver o momento. O filho difuso, que é o filho de um pai negligente, ele só se importa de viver o momento. Como ele não tem atenção, ele já é marginalizado dentro da própria casa. Então aquele filho, o marginal, meu filho começou a sair na rua, virou um marginal. Não. Meu filho já era marginal dentro de casa e agora saiu para a rua. Então, o filho marginalizado, ele já é marginal dentro de casa, porque ele está à margem, ele não está envolvido nos projetos da casa. Ele não se preocupa se tomar banho meia hora, 2 horas, ele não está nem aí com a casa, ele já está de lado, ele está de lado se ele não quer ver se o pai está sofrendo, se a mãe está sofrendo, ele quer viver o prazer dele. Não se importa com regras ou valores sociais. Você não adianta colocar regra ou valores sociais, porque esse filho difuso, ele não está nem aí para a sua regra. Você fala, chega 9, ele está passeando para você. Ele fala assim, filho, vai na padaria. Ele vai na padaria, ele sobe a rua, ele vai na esquina, ele sobe para lá, ele vai conversar com os amigos, ele vai na quadra, e você fala, cadê o moleque que foi na padaria? Ele não está nem aí quando você manda ele 8 horas para comprar pão da manhã, se ele acordar 8 horas, ele só volta 2 da tarde, todo sujo. Cadê o pão? Esqueci, tinha pão? Então esse é o filho do pai negligente. Sobe um slide, por favor. Alguém se identificou com esse pai aí? Com esse filho aí?
Se tem na sua casa, irmão, pelo amor de Deus, muda, porque é dessas casas que saem os criminosos. É dessas casas que saem os bandidos. É da casa do pai negligente que sai o traficante. É da casa do pai negligente que sai o ladrão, o marginal, a menininha da vida. E a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 25, que eu vou ler aqui. Provérbios 17, 25, que diz a palavra do Senhor? Que o filho insensato, o filho difuso, que é o anterior que nós falamos, o filho insensato, ele é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que lhe deu a luz. Então, se você é um pai negligente, pode ter certeza que você vai comer o pão que o diabo amassou pro resto da vida. Você vai estar com um marmanjão de 50 nas suas costas te dando trabalho. Amém? Dá para dar um amém? Não seria bom dar um amém nessa hora, mas infelizmente eu tenho visto isso aí lá na FEBEM. Na FEBEM, eu converso com os meninos lá. E eu vejo, falo, pai negligente. Pai que não ensinou o menino que era a diferença de uma marreta para um martelo. Pai que não ensinou o menino no caminho que deve andar. Aí um pouquinho menos pior do que esse, tem um pai chamado pai indulgente, que é o segundo modelo aí. O pai indulgente, modelo parental indulgente, o pai tem essas atitudes aí, ó. Ausência de controle. Ele põe controle, mas não se importa tanto em... Ele põe, mas só para falar que pôs. É o politicamente, né? O político, dá de político. Ausência de norma e regras, né, no grupo. Não tem norma, ninguém sabe a hora, não tem norma clara, definida. Todo mundo meio bagunçado na casa. Ninguém sabe a hora de jantar, nem a hora de... Depois você vai dormir, 1h da manhã, tem neguinho entrando no banheiro para tomar banho. A regra, meu filho, é cedo. A regra é 6h da tarde para tomar banho. Aí que você vai... Não tem regra. São pessoas boas, mas enche a sua paciência. São pessoas boas, mas come toda a panela quando você põe lá. Ué, cadê a mistura? Acabou. Ué, mas não deixou pro fulano que vinha depois? Não, ele não sabia. São nós cegos. Então, os pais não põem regra, não põem norma. Minha mãe, quando a gente era em 10 em casa, né? Então tinha bengala. Agora começou a vender de novo bengala, eu vi na padaria lá. Mas eu lembro da minha infância quando eu vi aquela bengala. Era uma bengala fininha, assim, desse tamanho. Então minha mãe é grandona, assim, tem uns dedos assim que dá a minha mão. Minha mãe falou assim, 2 dedinhos de pão, aí põe 2 dedos assim, tal, para esse, 2 para esse, e dividia ali. A gente comia só aquela banda. E aí de quem pegasse 2 bandas, deixa pro seu irmão, safado. Minha mãe estava lá lavando roupa e olhava, só via quem é que estava pegando uma banda a mais. Regra. Então, na regra, nos papéis indulgentes, não se tem autoridade, não se sabe o papel de autoridade. O pai manda ou a mãe que manda? Ou quem que manda? De vez em quando é o bebê que manda. O bebê grita e todo mundo quer, vamos atender o nosso bebezinho? Então, regra de autoridade, não há supervisão. Põe a tarefa e não supervisiona se aquilo está feito mesmo. Como eu falei do menino lá, ele pôs a cerâmica, eu mandei tirar. Aí ele pôs de novo, quebrou, tirou. Aí ele pôs torta, põe de novo, filho. Mas não dá mais, eu tirei 3, foi, dá sim. Raspa bem agora, porque a massa ficou dura, agora você vai ter que raspar. Dá trabalho, mas não posso passar o pé e bater na cerâmica. Você tem que colocar essa cerâmica de forma que eu passo uma cadeira aqui e a cadeira não tropeça. Tio, você é chato, hein? Eu falei, pois é, meu filho. Eu falei, se você não for chato com você mesmo, ninguém vai ver isso. Eu falei, não, você mesmo tem que falar, eu vou fiscalizar o meu trabalho. Não foi assim que Deus fez? Deus, ele fez, ele falou assim, ninguém vai ver mesmo a floresta amazônica, quem é que vai entrar nessa floresta fechada aqui? Deus podia falar assim, né? Eu falei, não, Deus fez, Deus viu que era bom. Você tem as manhas de olhar o teu trabalho
e falar, olha, meu trabalho é bom. Não há supervisão, não há correção. Eu peguei minha filha um dia, estava na 5ª série, e aí eu falei, filha, quanto que é 30 de... Não vou falar aqui porque ela não está aqui, né? 30 dividido por 3. Ela pensou, aí olhou, deu aquela olhada assim, a bola do olho fez assim, né? Procurando cálculo matemático nas ondas cerebrais. Tal, deu uma volta, aí olhou para a cara da mãe, aí abaixou a cabeça, aí pegou um papel. Aí 30 dividido por 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 10. Parabéns! Eu vi como que tá fraco a escola. Minha filha não sabia na 5ª série dividir 30 por 3. Então eu falei, agora vamos, tabuada, tabuada, tabuada. Ligava do serviço, já fez, tabuada? Fala pra mim, tabuada. Tabuada, 7 vezes 5, 7 vezes 8, quando que é 7 vezes 8? E, e vai, e tabuada, e tabuada, tabuada. A bichinha ficou craque. Passou no Enem, tá uma benção. Então o que acontece? Treinamento, não há respeito. Chama o pai de qualquer jeito. Ô pai, igual esse menino mesmo. Liga pro pai assim, ó. Tá lá trabalhando. E no celular. Mandando o zapzinho para todo mundo trabalhando, mas lá no zap. Pai, acabou meu crédito. Põe crédito aí para mim agora, hein? Aí o pai, né? Sim. Aí daqui a 5 minutos, pai, você já pôs crédito para mim aí? Porque não entrou mensagem nenhuma aqui nova, né? 5 minutos. Aí depois, acabou lá. Pai, acabou meu maço de cigarro. Quando o senhor vir, o senhor traz os maços de cigarro para mim. Aí o pai, sim, senhor. Então não há respeito. Aí vem o pai com maço de cigarro para o próprio filho. Então, nisso, esse tipo de pai indulgente, que não põe regra, não supervisiona, é até uma família legal, mas tudo meio bagunçado, ninguém sabe quem é quem, você sabe se é o pai e a mãe, se a mãe a mãe e a filha falam no mesmo nível. Vocês são irmãs ou você é pai e mãe? Mãe e filha. Vocês são irmãos ou você é pai e filho? Como é que quem é quem aí? E aí gera um filho desse tipo aí, impedido. É filho que não cria musculatura para enfrentar a crise. Ele não aguenta sofrimento. Eu via meu pai, eu ficava assim, eu não gostava do trabalho do meu pai, que era marceneiro, aquela serra barulhenta, meu pai toda hora mandando a gente lixar madeira, eu não gostava. Mas eu via meu pai, toda vez, meu pai chegava com um band-aid aqui no dedo, outra vez um dedo da unha. A unha do meu pai é roxa, o pé é preta, o tempo todo. Sempre com um band-aid enrolado, esparadrapo, fita crepe, qualquer coisa que tinha, ele enrolava o dedo. Hoje eu sei. Falei assim, meu pai tomou tanta martelada no dedo. Tanta martelada. E chegava lá com a mãozinha, meu pai baixinho assim, e vinha alegre, já, do jeito que vinha, já pegava a Bíblia e saía para a igreja e pregava com fogo todo, sempre muito fervoroso. Eu já entendo porque meu pai tinha os dedos roxos. Então você precisa ensinar seu filho a criar musculatura, a ter calo na mão. Se não tem calo na mão, tenha calo no cérebro, vai ler. Você quer ler ou quer pegar peso? Quem não usa a mente, usa o braço. Mas use alguma coisa. Improdutivo que você não pode ficar. Cria músculo, filho. Seja inteligente. Seja forte. Igual uma mãe. Não vou... O tio mandou, o tio chegou pro sobrinho, filho, leva essa areia para mim para cima da laje. Eu te pago R$100 para você levar 1 metro de areia. Aí até meio-dia você já levou. Aí a mãe, não, meu filho não vai fazer serviço. É muito sofrimento para criança. Né? E aí o menino vai sendo livre assim. A mãe vai entrando e vai transformando o filho num frouxo. Num moleque que não aguenta nada. Depois ele vai querer bater na esposa quando casar, porque a esposa não fritou o ovo no ponto certo. Esse menino, ele vive sugando o pai o tempo todo. Esse tipo de menino aí, do filho do pai indulgente, o pai é indulgente, o filho é impedido. Ele suga o pai o tempo todo. Ele deixa que os outros decidam por ele. Ele não consegue se decidir, então ele está sempre sendo arrastado.
E o perigo desse menino impedido é que ele sofra de eclosões futuras lá na frente, onde não será mais possível se reposicionar. É só lá quando ele tiver com 50 anos, aí ele fala, oxe, eu precisava ter estudado. Meu filho, agora já era. Quando tiver com 60, que vai querer aí dar um infarto. É aquele tipo de gente que com 50 anos já está com dor aí, todo quanto é lugar. Dor no coração, dor nas pernas, varizes, barrigudo, todo acabado. Eu fico, quando você tem? Vai fazer 90? Não, eu só tenho 48. Eu falei, oxe, filho, se apruma. É porque ele não criou musculatura, nem física, nem emocional. Avança para o próximo slide, por favor. Eu não sei se os irmãos estão achando interessante a palestra, mas essa é a realidade da vida. Aí existe um terceiro pai que é chamado pai autoritário. Esse pai autoritário é problemático. O pai autoritário, as características do pai autoritário é ruim. E nós temos muitos pais autoritários na igreja. Por duas coisas. Ou porque o pai já veio de uma família autoritária, já recebeu, meu pai era assim, meu pai era cangaceiro, igual o meu avô mesmo era cangaceiro. Meu avô era filho de lampião. Meu pai também era aquele siri na lata. Só que eu de vez em quando eu quero ser siri na lata também. Eu falo, não, eu preciso, como Jesus disse, com Jesus tu has de aprender a ser manso. Então nós não somos siri na lata, não é porque eu tenho sangue de alagoano, sangue de pernambucano, sangue de cearense, nada. Então o pai autoritário, eles vivem naquela primeira coluna só de exigência. O pai autoritário é esse, ó. Altamente exigente e insensível. Só exigência, 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 exigência. O pai autoritário, ele tem pouco ou nenhum afeto. Quando não tem afeto nenhum, ele tem ou não demonstra ter afeto. Ou espera no dia do caixão, quando já está lá para dar a última respirada. Ai, filho, eu queria falar que eu te amo, mas eu fiz, você me bateu no moleque a vida, 80 anos batendo, e agora você veio falar que ama. Agora é meio tarde demais. O pai autoritário, ele enfatiza sempre a obediência. Você tem que me obedecer, você tem que me obedecer, você tem que me obedecer, você tem que me obedecer. E eu te dou outra opção, você tem que me obedecer. Eles exigem respeito pela autoridade, respeito pela autoridade. O que é autoridade, irmão? Autoridade é conhecimento, autoridade é um médico, por exemplo. Um médico, tem algum médico aqui? Da área da saúde? Tem alguém na área da saúde? Desceu. Mas temos sempre algum conhecido médico, tal, da área... Aquele médico, aquela médica é autoridade. Se ela falar, olha, o coração está pifando, ela é autoridade. Então, na autoridade não é eu ter mais idade, eu ser o grandão, o fortão e gritar mais alto que todo mundo. A autoridade é ter conhecimento. Então, na sua casa, de repente, pode ser que o seu filho caçula, em algum determinado momento, ele tenha mais autoridade que você. De repente, ele fala, pai, eu estudei isso e eu conheço esse assunto. Então, o que prevalece na sua casa? É o grito ou é a sabedoria, como foi lido aqui? De repente, a criança está com uma visão mais ampla do que a sua. Então, por que eu vou falar, não, eu que sou o pai aqui, eu que mando, tá? Eu que mando. Não, minha filha tem a ideia dela é melhor do que a minha. Vamos abraçar a ideia dela, porque é melhor do que a minha? Então, quem manda é a sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa e já colocou as suas colunas. É a sabedoria. Então, o pai autoritário, ele exige respeito pela autoridade. Ele quer ser o maioral e ninguém pita maior do que ele ali. Disciplina baseada em castigo severo. Bate, bate, bate. Se não obedecer, se apanha. Tem casais, ontem mesmo atendi uma senhora que ela está só com 3 meses com o rapaz que ela acabou de conhecer, trouxe para dentro de casa, e o cara, né, já quer bater nos filhos dela, acabou de chegar em casa, nem se adaptou ainda, já está batendo nos enteados. Então, é esse tipo de gente aí. O filho quase nunca é ouvido e só obedece. Esse é o pai autoritário. Pai autoritário gera filho. Quando eu olho para a carinha de alguém, e a pessoa tem aquela carinha timidazinha, sabe? Adolescentes tímidos, crianças tímidas.
Eu falo pai autoritário. Pai autoritário gera filhos assim, chamado filho moratório. Ele reluta entre obediência e rebeldia, ele está obediente, mas se explodindo por dentro. Tá, ele se adoece com depressão muito fácil, o filho do autoritário. Ele tem dificuldade em seguir uma profissão, ele de vez em quando quer, vou seguir a profissão do meu pai, porque o pai é tão autoritário que ele quer agradar o pai de algum jeito, porque tudo que ele fez não agradou o pai, então deixa eu ser pelo menos a profissão do meu pai. Ele fica indeciso sobre aquilo, de repente ele quer ser um filósofo, e o pai quer que ele seja não sei o quê, e ele vai ser não sei o que o pai quer que ele seja. Ele fica relutando, que é o filho moratório, indeciso diante das escolhas. O filho do pai autoritário tem dificuldade de falar com o chefe. Filho de pai autoritário tem dificuldade de falar com o professor, tem dificuldade de falar com o pastor. O filho de pai autoritário tem dificuldade de falar com quem é autoridade. Chega numa empresa, ele faz o trabalho, ele fica com medo de apresentar o trabalho dele para o patrão. Quando o patrão passa, ele te teme, porque ele vê que o patrão é igual ao pai, então quando ele vê o pastor, ele se encolhe tudo. Ele não quer nem que o pastor me dê paz do Senhor. Tem medo do pastor, tem medo de qualquer autoridade. Quando é criança que está na sala de aula, eu conheço algumas, que a professora no dia da prova está passando assim, que as professoras fazem isso, né? No dia de prova. E o menino já está com 14 anos. E aí ele tá dia de prova, aí a professora passa do lado da carteira, ele se aperta e faz xixi na calça. Com 14 anos. Você vai ver o medo do pai, ele também tem medo da professora, e qualquer autoridade que passa perto dele, ele se treme, se encolhe, e com 14 anos ainda faz xixi na calça. Porque tem o pai autoritário. Perigo de não sair do lugar. Você é um pai autoritário? O pai autoritário, ele é tipo o adestrador da pulga. Sabe a pulga? Sabe como você adestra a pulga? Você pega uma pulga e põe ela dentro da caixinha de fósforo. Ela fica pulando naquele tamanho, batendo lá dentro. Aí depois depois de um tempo, você tira ela da caixinha de fósforo, ela só pula daquela alturinha. Ela fala, você podia falar, minha filha, pulga, você pode pular. Você tem força para ir longe, mas não, ela só pula aqui. Porque o pai autoritário fala assim, você não pode, foi podando, cortando, que agora ele não consegue sair daquela alturinha. Com um potencial tremendo, ele fica ali. Ok? O pai autoritário normalmente bate nas crianças quando a criança faz cocô na calça. Esse é o tipo de pai autoritário. Mas vamos avançar para um pai melhor. Vamos aí para o pai ideal. É o estilo de pai autoritário. Não é autoritário, tá? É autoritativo, porque ele tem autoridade, ele dá autoridade e ele delega também. Ele deixa o filho... O filho já pode ir ali, deixa o filho ali. O filho já pode ir na padaria, já deixa ele na padaria. O filho já consegue fazer algumas coisas, vai delegando, vai fazendo com que o seu filho vá se ampliando, se estendendo. Ok? Agora tem o pai autoritário, com a mãe autoritária, o filho vai ali, ele vai atrás, assim, sabe? O filho tá... Aí vai no portão, ele tá de olho assim no portão. O menino tá ali no portão, assim, olhando para a rua. Seu filho pode ter o portão, deixa ele ali, qual o problema? Não fica lá no pé assim. Vem para cá, vem mais para cá, vem mais para cá, vem mais para cá. E o menino não pode nem fazer, ele não tem um espaço, ele não tem um ambiente, ele não tem uma movimentação na qual ele possa se locomover, se movimentar. O pai autoritário é tão assim que ele acaba adultizando o seu filho. Principalmente na igreja. Pega um terninho, põe na criança, fica parecendo um pastorzinho de gravatinha, de biblinha, parecendo um adultozinho miniatura. Não, deixa seu filho de short mesmo, diga que seja criança, deixa ele pular, deixa ele... E quando você vê que está extrapolando, você vai moldando, você vai controlando. Tem dois tipos de elemento, a adultização. Vejo de vez em quando vem uns menininhos o microfone, ele nem aguenta com o microfone, ele tem que abraçar.
E fica, glória a Deus! Não, deixa seu filho ser criança. Quando ele for um obreiro, ele vai ser um obreiro e vai estar aqui na frente e vai estar falando. Agora, esse momento não é momento dele ficar pregando na igreja. Ele não é momento de ser um pastor, uma miniatura de pastor. Meu filhinho, não, ele é criança, meu filho, deixa ele ser criança. Deixa seu filho ser criança. Não exija que seu filho seja um presbíterozinho, um pastorzinho, um missionáriozinho. Não, seu filho é criança. Deixa seu filho ser criança. Beleza? E mesma coisa as irmãs. Já põe um rabo de cavalo na menina. Essa aqui é de oração. Deixa a sua filha ser criança. Então, o estilo ideal seria esse aí, ó. É o estilo de Deus, o estilo autoritativo e participativo. É o estilo que mantém os níveis altos de controle e afeto. Ele tanto põe regra e também ele ama. O filho sabe que tem regra e o filho sabe que é amado também. Não é assim que Deus faz. Deus fez isso com Jesus. Jesus falou assim, eu não faço nada que meu pai não me mandou. Tem regra, Jesus teve regra. E ao mesmo tempo, o que Deus disse de Jesus? Esse é meu filho amado em que eu me alegro. Me alegro nele. Esse é meu filho que me dá alegria. Você fala isso para o seu filho? Essa é minha filha que me dá alegria. Minhas filhas dormem assim na cama, uma da outra. Agora elas mudaram de quarto, porque elas queriam o quarto sozinho. Mas mesmo assim não escapa de mim, não. Falo, deixa a porta aberta porque eu vou entrar lá. E eu vou lá e ajoelho na cama delas e... Senhor, enche elas do teu Espírito Santo. Enche essas meninas do teu Espírito Santo. Enche, Deus, do teu amor. Faça com que elas saibam que eu a amo. Faça com que elas sintam o teu amor nessa oração. E de madrugada, quando está lá, me deu uma insônia, eu acordo e vou lá no quarto delas orar. Oro por uma, faço igual ao Jó. Se elas pecaram, perdoa o pecado delas. Então nós temos que ter controle e afeto, de forma que elas vejam em nós que nós a amamos. Quando chegar sua filha, faça um bolo e ela perceba que você fez aquele bolo para ela. Olha que legal, minha mãe fez um bolo para mim. Olha que legal, minha mãe gosta de mim. E alguns gestos, pregar o botão da camisa do seu filho, isso é um gesto de amor. De repente o moleque tá todo malamanhado, com as calças tudo sem botão, o zíper não funciona, a cinta toda arrebentada, e o pai não tá nem aí. Eu fiz, olha, o seu filho tá rasgado, você não tá percebendo, não? Então o que acontece? Supervisão constante, supervisão consistente sobre o filho. Ele supervisiona. Deus não faz assim com a gente? Deus nos supervisiona, mas não oprime. Então eu estou sendo supervisionado por Deus, eu sei que Deus está em algum lugar olhando na minha cabeça aqui, mas Deus não fica me oprimindo. Mas eu sei que Deus está me supervisionando, está me olhando. Deus está de olho em você. Assim também o seu filho. Ele pode ir longe, mas o seu olhar vai ficar sobre ele aquela mentalidade de que o seu olhar está sobre ele, esse conhecimento dela vai fazer com que ela não vá tão longe. Um dia minha filha falou lá em casa, ela nessa hora aqui, 9 horas da noite, sábado, pai, eu queria ir numa festa. Eu falei, essa hora? Onde que é? Lá em Barueri. Onde que é? Na casa da minha chefe lá, que é gerente da empresa, vai fazer uma festa. Aí eu falei, e agora, hein? Leva ela na festa, proíbo ela de ir. O que eu faço? Daí eu falei assim, olha, não quero te proibir, você já é de maior, mas eu quero, se você quer realmente ir, você vá. Porém, eu gostaria que você ficasse sabendo que eu estou muito chateado com a sua decisão de sair essa hora, porque você bem conhece as regras da nossa casa. E não é hora de uma menina sair em Osasco, 9 horas da noite, para começar a festa. Isso não é o nosso costume. Falei, então você vai, tá o dinheiro da condução, inclusive, porém eu não vou te levar e vou dormir, não vou te esperar,
Estou muito chateado por você estar fazendo isso. Aí ela foi, pegou o ônibus na frente de casa, foi, chegou lá no Lago de Osasco com aquela palavra: meu pai ficou chateado em casa. Meu pai ficou chateado em casa. Ela foi, bateu lá no final, nem desceu, pegou o circular e voltou. Quando eu deitei, o portão abre de volta. A fala ficou repercutindo, meu pai ficou chateado em casa, e aquela fala foi a corda de trazer ela de volta. Ficou lá. E aí, no outro dia, não foi na festa? Ela não estava emburrada, não. A fala funcionou. Então, irmãos, a supervisão, reforço dos comportamentos bons, reforçar o comportamento, quando acertar, parabéns, sério, se formou. Eu fui na formatura, que aí teve uma moça lá, que estava ela sozinha, aí quando levantou, fulano de tal, aí aquele silêncio, eu bati palma assim, tá, 2 palmas. Não tinha ninguém para falar parabéns, cadê a família dessa moça? Que frustração você chegar numa formatura, se formar, passar por todo o processo de formação e chegar na sua colação de grau, não ter um lá para falar: olha, filha, que bom que você se formou, como você me dá alegria. Então, o pai participativo, ele está lá junto e proporciona amadurecimento gradativo, que é aquilo que eu falei. Meu filho já pode chegar até o portão, agora ele já sabe ir até a padaria, ele já sabe pegar um ônibus e descer em Osasco, já sabe pagar uma conta, já sabe se resolver, e você vai dando, conforme a maturidade dele, delegando coisas para que ela vá ficando autônoma, saiba fazer uma conta, saiba ir no banco, saiba fazer transações. Daqui um pouco a sua filha eu falei para minhas filhas assim: eu quero que vocês sejam primeira-ministra do Brasil, que vocês sejam embaixatriz, que vocês sejam diplomatas, que vocês sejam mulheres de grande potência, vá para a Europa, vá conhecer o Canadá, não fique amarrado aqui na minha barra, não, vá, cresça, faça inglês e se desenvolva. Quando você vai dando liberdade, a filha vai crescendo, quando você pensa que não, ela já está, você fala, você está indo com a farinha, ela já está vindo com o bolo pronto, que ela já está na sua frente há muito tempo, que ela amadureceu de forma madura, sadia. Então, esse pai participativo, ele gera filho aquisitor. O filho aquisitor é desse tipo. Ele é um tipo maduro, ele passa por crise, por tristeza, ele sabe receber o não. Você fala para ele consertar, ele conserta, ele não fica chateado. Você fala para ele lavar a louça 2 vezes, ele lava. Fala: ficou sabão aqui, lava de novo. Ele lava, está gordura na panela, lava de novo, ela lava. E faz 2 vezes. Não tem um hino lá do hino que fala: vou passar pelo fogo outra vez? Então você faz seu filho passar pelo fogo outra vez, ele não fica chateado, ele vê que aquilo melhora, e aquilo vai tornando ela uma pessoa refinada, pronta para atender as demandas da sociedade. Quando ela chegar numa empresa, não vai passar vergonha. Estará pronta para as próximas fases da vida. Esse filho estará pronto para um casamento, estará pronto para ter filhos no futuro, estará pronto para doutrinar, porque se você não ensinar os seus filhos, você terá muita dor de cabeça com os seus netos. E esse filho, ele sabe se reconfigurar. Ele passa por um sofrimento, ele se reconfigura, ele aproveita a oportunidade, ele aproveita o seu sofrimento, ele cresce com o sofrimento. O sofrimento não esmaga ele, o sofrimento leva ele para o crescimento, como eu queria citar aqui o caso de Daniel, o profeta Daniel. Daniel estava lá, a Bíblia diz que no capítulo 1 de Daniel, Daniel propôs no coração o quê? Não se contaminar com os manjares do rei. E assim, Daniel foi colocado um dos principais da Babilônia, governando tanto e mandando e profetizando naquela nação, sendo uma bênção no palácio. E a Bíblia diz que o filho sábio é a alegria do seu pai, é a satisfação da sua mãe. Que tipo de filho que nós estamos gerando? Que tipo de pai que nós estamos sendo? Que tipo de filho que você é, adolescente? É do tipo difuso,
é do tipo impedido, é do tipo moratório, né? Do tipo difuso, é o tipo marginal. O moratório é aquele duvidoso, não sabe o que quer da vida, se casa, se compra uma bicicleta, fica na mesma a vida inteira, nunca sai do lugar. O impedido é o filho do pai autoritário que não consegue se movimentar, é a pulga amestrada. E esse que eu falei aqui é o aquisitor, é o filho que passa por sofrimento, mas ele cresce. Cada dia que você olha, dá gosto de ver. Quando eu vejo um jovem assim, você vê no ano que vem, se formou, no outro ano já avançou, no outro você pensa que ele está ainda, ele já está com mais coisa ainda, cada vez mais crescendo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, crescendo sempre, crescendo e frutificando, os erros você te aproveita para se moldar e melhorar, e amanhã a gente continua. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. E aí, que tipo de filho é você? Somos nós, né? Meu Deus. É como se tivesse trazido um espelho para cada um e não tem nem como apontar, né? Nós vamos fazer um sorteio agora. Eu já peço desculpa. Lorival, nunca mais vou esquecer. O irmão Lorival, olha, levanta a mão, irmão Lorival. Eu não lembrava do Daniel, que era Daniel, não lembrava da Betânia, que era Betânia, meu Deus. E eu fui passando ali do lado, eu falei, meu Deus, que vergonha. Como que eu vou perguntar qual é seu nome? Que vergonha. Do irmão Jander, tá certo? Olha lá, o irmão Jander. Todo mundo sabia que eu ia ler o irmão Jander? Não sabia, né? Todo mundo conhece a irmã Lídia? Faz essa irmã Lídia. Lídia eu sabia. Mas às vezes fica... Ah, o irmão Maurício também. Não sei se os irmãos conhecem o irmão Maurício. Mas a irmã Luana aqui, ó. A irmã Luana. Né? Cadê os papéis? Estão prontos? Ah, tá. Estão prontos? Tá. Sim. Irmãos, só para a gente... Amanhã tô convocado também amanhã, né? Isso. Me convocou assim, sabe? Não teve como sair. Então, amanhã, irmãos, nós vamos falar sobre depressão e suicídio. Os sinais de uma depressão e como ela avança para o suicídio e como que nós precisamos fazer para sair desse quadro ou ajudar pessoas que estão nessa situação a saírem da depressão e do suicídio. É uma palestra que eu dei no Embu, muito interessante, vale a pena, convida aí os depressivos. Meu Deus do céu. Traz amarrado, porque geralmente as pessoas não gostam nem de sair de casa, né? Nós vamos recolher os dízimos e as ofertas agora. Agora a gente vai fazer um desafio. Esse desafio é valendo, tá? Eu vou chamar, quem eu chamar aqui não rejeita não, a oportunidade. Neemias, vem cá. Vem cá, é sério, vem cá. Venha cá, por favor. A gente vai chamar na marra. Iraci, mais uma, por favor, vem aqui, rapidinho. Tem que ser rápido, porque ainda a gente vai comer. Vem. Pode orar. Vem cá, Amanda, e vem. Amanda e a irmã Nayane, tá vendo? Tem um problema até de lembrar do nome das pessoas que eu mais convivo. Só Deus. Vem cá, Maria. Apesar de ser um nome muito comum, só tem você de Maria aqui. Olha que bênção. Vem aqui para trás. Chama mais um homem aqui. Vem cá, irmão Jander. Vem cá.
Vamos lá, vocês estão prontos? Hoje vocês vão ouvir o Neemias cantar. Misericórdia. Vamos lá.